E aí, pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa aula de Educação Física de hoje, né? Hoje aula teórica, amanhã, na quinta-feira, teremos aula prática, tá bom? Vamos começar com a correção das atividades de semana passada sobre a história do voleibol, tá? Primeira pergunta: em qual país e ano foi inventado o voleibol? O voleibol foi criado nos Estados Unidos, né, em 1895, tá? Então, a resposta da primeira pergunta, Estados Unidos, 1895. Segunda pergunta: quem inventou o voleibol? O voleibol foi inventado por um professor de educação física que trabalhava na Associação dos Moços Cristãos, chamado William George Morgan, tá? Então, resposta da número 2, professor de educação física William George Morgan, que era professor de educação física da Associação Cristã de Moços de Massachusetts, tá? Nos Estados Unidos. Não sei se é assim se fala, que traduz, tá? Mas é isso. Número 3, quando o voleibol chegou ao Brasil? O voleibol chegou ao Brasil os relatos, né, os primeiros relatos é que o voleibol chegou ao Brasil em 1915, tá? No Colégio Marista de Recife, tá bom? Então, resposta da número 3, 1915, no Colégio Marista de Recife. Número 4, quando o voleibol se tornou um esporte olímpico? A resposta certa em 1964, em Tóquio, na Olimpíada de Tóquio no Japão, ok? Então, as respostas estão aí, correção das atividades semana passada. Qualquer dúvida, só me chamar. Pessoal, a gente vai seguir o nosso cronograma, tá? A gente está trabalhando com a história dos esportes, né? Depois, nos livros da Cinec, virão mais aprofundados nesse assunto, mas a gente já está tendo uma ideia desses esportes. Então a gente está trabalhando com a história, algumas curiosidades de alguns esportes que são os mais populares na nossa região e os mais populares no nosso país. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com a história do handball, tá? Handball que a gente já de forma adaptada, né? Nós já praticamos lá nas nossas educação físicas, nas nossas aulas presenciais. E quando voltarmos, praticaremos mais ainda. Tá? Então hoje o handball é um esporte muito praticado nas escolas, provavelmente talvez seja aí, junto com o futsal, o esporte mais praticado nas escolas do Brasil, tá? Handball é um esporte originário da Alemanha. Ele foi criado na Alemanha em 1919 por um professor de educação física chamado Karl Schlenz, coisa assim também, não sei falar alemão, desculpa, mas tá tudo aí no material. E ele era quando o handball foi criado, ele era muito diferente do handball que é praticado hoje, do handball que a gente conhece hoje, né? Ele era praticado na grama, em campos ao ar livre, né? Os espaços eram menores, mas era grama, e apesar dos espaços serem menores, porque hoje, apesar da nossa quadra ser pequena, mas hoje os jogos oficiais de handball são praticados em quadras de 40 metros de comprimento por 20 de largura, né? Só que na época os esportes o handball era jogado com 11 jogadores em cada equipe, tá? Quando ele foi inventado. E até quando ele foi, na primeira vez que ele foi um esporte olímpico, né? Ele ainda era jogado com esse número grande de jogadores. Isso foi na Olimpíada de 1972, tá? Que foi a primeira vez que ele foi na Olimpíada, tá? Com 7 jogadores em cada time, como é até hoje, tá? Na Olimpíada, a primeira vez que ele participou da Olimpíada foi na Olimpíada dos anos 30 em Berlim. E lá em Berlim, nessa primeira Olimpíada, ele ainda era disputado com 11 jogadores, né? Então, se vê que é uma diferença muito grande. E desde essa mudança,
de 1972, ele participou da Olimpíada em 1972, com 7 jogadores como é hoje, que ele se difundiu muito pelo mundo, que ele passou a ser muito praticado, e hoje é um dos esportes mais praticados do mundo inteiro, tá? Hoje existem 180 países filiados à Federação Internacional de Handebol. Então hoje existem 180 países que jogam handebol, tá, pessoal? Como ele foi um esporte alemão, né, ele foi criado lá no alemão, ele ficou bastante praticado lá, até que o pessoal de fora começou a conhecer o handebol, até porque ele era jogado, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial. Então muitas pessoas de fora começaram a ver e conhecer o handebol. Então ele não demorou muito a ser praticado por outros países, não. Ele não demorou muito a se tornar um esporte popular, né? A gente tem belos exemplos, né, na nossa região, na nossa cidade, até na nossa escola, que tinham equipes de handebol, já foram campeões brasileiros, né? Aqui a Cinec, a Abaeté, já foi campeão brasileiro escolar, se eu não me engano, em 2014, tá? Então o handebol é bem popular mesmo, assim como o futsal, e a gente já fez na escola de formas adaptadas. A gente já treinou arremessos de handebol, a gente já fez brincadeiras com arremesso de handebol, a gente já fez o jogo equipe contra equipe de forma adaptada para a idade de vocês, tá? Então, pessoal, eu tô abaixo aí em anexo, vocês vão assistir esse vídeo, em anexo eu tô mandando um material com um pequeno texto, com as informações sobre o handebol e as atividades, tá bom? As atividades são bem tranquilas, que vocês conseguem fazer no tempo bacana, e ao mesmo tempo aprender um pouco mais sobre esse esporte. E assim que a gente voltar com as nossas aulas presenciais, a gente vai vivenciar todos esses esportes novamente que a gente está estudando aqui, tá? Nas nossas educação físicas online. Pessoal, então vou deixar tudo organizadinho lá no Cinec Digital. Não deixem de tirar foto. Volto a dizer, só imprimam se achar necessário, tá? O novo livro ainda não chegou, deve vir mês que vem, então eu estou organizando esse material para que a gente aprenda um pouco mais sobre esses esportes. Imprimir só se for necessário mesmo, só se vocês acharem necessário, tá? Qualquer coisa pode passar as respostas, tirar foto e me enviar e anexar no Cinec Digital. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, podem me procurar a qualquer horário aí, horário de aula, fora do horário de aula. Precisando de ajuda, eu estou à disposição para ajudar vocês. Essa semana também queria deixar um abraço aqui, os parabéns. Ontem foi o Dia dos Estudantes, né? Vocês são pessoas muito especiais na minha vida, muito mesmo, cada um de vocês. Sinto falta de cada um de vocês, tá? Em nossas aulas, nossas brincadeiras, nossas conversas, tá? As histórias que vocês contam com o professor. E vocês são pessoas muito especiais na minha vida, fazem parte da minha família, fazem parte do meu dia a dia, tá? Então, feliz Dia do Estudante meio que atrasado, tá? E grande abraço. O professor tá morrendo de saudade.